A paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Elisete, e mais uma vez nessa oportunidade eu venho trazer uma porção da palavra de Deus para o seu coração, para o nosso coração, e eu creio que o Senhor tem algo para nós. A minha oração é que você seja edificado através da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é luz e lâmpada para os nossos passos, para o nosso caminho. Nós necessitamos da palavra de Deus, ela é o nosso norte, o nosso guia. E hoje o Senhor tem algo para nós que se encontra no Salmo de número 73, onde vai falar ali de Asaf, é um salmo escrito por Asaf, que ele começa dizendo assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus passos. Aí ele diz por que isso estava acontecendo com ele. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha só, Asaf, ele era um levita da casa de Deus. Asaf, ele foi adornado por Deus com dons na área do louvor. Ele era instrumentista, cantor e compositor. Era uma pessoa envolvida nos trabalhos dentro da casa de Deus. Uma pessoa que estava ali, que o Senhor havia separado para isso. Mas a um determinado tempo da sua vida, que ele começa a olhar um sistema fora daquilo que ele vivia. Ele começava a olhar um sistema que era um sistema fora da presença de Deus. Um sistema que não era regido pela vontade de Deus. E nesse momento que ele começa a olhar e a observar as situações, vidas de outras pessoas, ele começa a entrar num conflito, numa crise espiritual. Asaf entra em crise, há um dilema no seu interior. Então ele começa a olhar tudo aquilo e olhar para si. E por um tempo, um momento, ele começa a pensar que ele estava em desvantagem, porque parecia que aqueles que não estavam servindo a Deus estavam muito melhor que ele. Ele parecia que havia sucesso fora da presença de Deus. Parecia que havia uma vida abundante de regalias e sem problemas fora da presença de Deus. Então ele começa a pensar que ele está em desvantagem em servir a Deus, em servir a Deus com seus dons e servir na casa do Senhor. Ele entra em crise de tal maneira que o seu coração fica cheio de inveja, o seu coração fica insatisfeito. Olha que coisa perigosa ao se deparar numa situação dessa. Olha que coisa perigosa, porque ele começa a olhar para uma situação, para pessoas, e achar que não está valendo a pena permanecer nos caminhos do Senhor. Então aquilo começa a entrar no seu coração, na sua mente. Mesmo estando dentro da casa de Deus, os olhos dele estavam fora. Sabe aquele ditado que diz, quando se olha para a grama do vizinho, parece que a grama do vizinho é mais verde? Era o que estava acontecendo com Asaf. Asaf estava passando por um conflito, um momento delicado na sua vida espiritual, um momento delicado no chamado de Deus para a sua vida. E ele começa a olhar e a pensar que aquelas pessoas, que aquele povo ou aquele sistema era melhor do que o que ele estava vivendo. E ele começa a sentir inveja de tal maneira que ele mesmo diz que isso quase o fez desviar da presença de Deus, quase o tirou do caminho do Senhor. Os pés dele quase se escorregou, porque ele estava dentro da casa de Deus, mas olhando para fora.
dentro da casa do Senhor, mas olhando para o mundo. Nós, como servos do Senhor, devemos tomar cuidado onde é que nós estamos colocando os nossos olhos e o que é que está chamando a nossa atenção. A vida cristã, ela tem as suas dificuldades. Percorrer essa jornada é maravilhoso, porém não é fácil, encontramos dificuldades. Mas nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir, não podemos achar que não está valendo a pena. Muitas vezes somos tentados a pensar dessa maneira. Mas o Senhor sempre está conosco, fiel é aquele que nos chamou. E fiel era Deus na vida de Asaf, deste homem com um serviço importante na casa do Senhor. Mas ele estava passando por essa dificuldade, por esse conflito, por essa crise espiritual. Ele começa a achar que as pessoas do mundo não tinham sofrimento, que as pessoas zombavam de Deus e nada acontecia. Ele coloca numa balança e parece que ele está em desvantagem, a ponto de achar que de uma forma inútil ele tinha purificado sua vida. Olha o pensamento que passa na cabeça e no coração de Asaf. Inutilmente me purifiquei. Estou perdendo tempo em servir a Deus. Estou perdendo tempo na casa do Senhor. E aquilo começa a corroer o seu interior. Começa a ofuscar a sua visão. Começa a querer roubar a sua fé, minar a sua fé. Começa a afastar Asaf do propósito de Deus. E ali ele entra nesse momento de dificuldade. Quem sabe você está na casa de Deus, você tem um chamado. Deus colocou um ministério nas tuas mãos, Deus te deu dons, te encheu do Espírito Santo. Talvez você é até mesmo um pregador da palavra de Deus, mas você nesse momento se deparou com um momento crítico na sua vida espiritual, na sua caminhada. E você começa a achar, a pensar que não está valendo a pena. Essa palavra é para você. Se esforça, continua. Deus não te chamou à toa, Ele tem um propósito na tua vida e os dons que Ele te deu é para você usar. Os dons que o Senhor te deu são ferramentas nas tuas mãos para você trabalhar na obra, para você levar a palavra de Deus, para você colocar diante aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Talvez o adversário está lançando seta no seu entendimento, na sua mente, dizendo que não vale a pena, dizendo que você vai perecer, dizendo que você está esquecido. É mentira do adversário. O Senhor é contigo, Ele zela por ti, Ele é contigo todos os dias. Foi Ele que te chamou, foi Ele que tirou você do lamaçal do pecado, foi Ele que te cingiu com vestes novas, brancas, Ele que derramou o óleo da unção sobre tua vida. Você tem vestes de louvor, hoje você é objeto de louvor na mão de Deus. Então se posicione, saia desse lugar de tristeza, desse lugar de dúvida, desse lugar de medo. E se posicione onde Deus quer que você esteja posicionado. E aqui nós vemos esse conflito na vida de um servo de Deus, de uma pessoa que tinha liberdade de adentrar na casa do Senhor, que tinha liberdade de administrar dentro da casa de Deus, que tinha ali, recebia do próprio Senhor louvores para poder entoar e engrandecer o nome do nosso Deus. Mas era um ser humano e também passou por este momento de conflito, por um momento que ele desvia os olhos do propósito de Deus e começa a olhar o mundo. Ele se sente tentado a viver aquela vida, ele se sente tentado a viver
a uma vida sem Deus. Mas aqui diz mais para frente que quando ele entra na presença de Deus, ele diz aqui, até que entrei na presença, ele diz, olha, quando eu pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado. Então ele começou aquilo a mexer com sua mente, a mexer com suas emoções, a mexer com o psicólogo dele, com o psicológico dele, a mexer com o entendimento dele, a mexer com a fé. Ele estava perturbado. Uma pessoa perturbada, ela não tem paz. Ela não tem paz nem de dia nem de noite. Mas ele diz aqui, até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei. Graças a Deus tem esse até aqui. Então eu entendi o fim deles. Então ele entra na presença do Senhor. E quando ele entra na presença de Deus, todas essas barreiras começam a cair por terra. As barreiras que estavam tampando a visão, que estavam dominando a sua vida, que estavam causando angústia, amargura, perturbação, dúvidas, questionamentos, tudo isso cai por terra porque ele entra no santuário do Altíssimo. Não podemos viver sem a presença do Senhor. Nós só vamos encontrar resposta na presença de Deus porque ele ficou aqui lutando, tentando achar uma resposta. Mas não tinha, porque ele quase enlouqueceu, tentando achar por si só uma resposta, um entendimento, uma compreensão. Tem coisas que humanamente nós não compreendemos, nós precisamos estar na presença de Deus, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. E é ele que esclarece, é ele que dá o discernimento para nós. Com o Senhor nós não andamos enganados, com o Senhor nós não andamos em caminhos escorregadios, com Deus nós não andamos tateando, mas ao Espírito da verdade que rege as nossas vidas. E quando ele entra na presença de Deus, ele começa a entender porque o Senhor o visita. O Senhor o preenche novamente. A insatisfação cai por terra. Quantos muitas vezes estão dentro da casa de Deus, mas estão insatisfeitos? Estão preocupados, estão com dúvidas. Mas que hoje caia por terra tudo isso em nome do Senhor Jesus e você possa trilhar o caminho que Deus preparou para você. Entenda que Deus tem um objetivo e é através da tua vida. Através da tua vida ele vai alcançar almas. Deus te chamou, não tenha dúvida disso. Ainda que pareça que o mundo está indo de vento e polpa, a crise para todos os lados, mas parece que muitos não são afetados, ainda que isso aconteça, ainda que talvez você esteja passando por um momento difícil, acometido de uma enfermidade, acometido de um problema, e você olha, parece que o mundo não está passando isso, mas eu, sirvo a Deus, estou passando. Ainda assim, confia no Senhor, permanece no caminho dele, permanece na presença desse Deus. Entra na presença do Senhor. Se derrama na presença do Senhor, separe esse tempo. Não deixe essa dúvida consumir a sua vida, consumir a sua fé, o seu ânimo, a sua alegria, a sua disposição. Mas aproveita para entrar na presença de Deus, porque Ele tem a resposta para você. Ele vai te esclarecer, Ele vai abrir os teus olhos, a tua mente, o teu entendimento. Como fez com Asaf, porque os servos de Deus não ficam confundidos. Os servos do Senhor têm resposta e resposta certa. Então ele começa a entender que ainda que o ímpio venha gozar de tantos benefícios ou de tantos prazeres, ele precisa se arrepender
e se voltar para o Senhor Deus. Porque o caminho sem Deus é o caminho de morte, ainda que esteja vivendo prazerosamente. O caminho sem Deus é um caminho de morte. Antes sofrer, mas estar servindo ao Senhor, do que viver de alegrias e ter o final de morte e não ter Deus na vida. A maior tragédia humana é partir desta terra sem Cristo. Não existe tragédia pior. Se posicione na presença de Deus, entre na presença dele, entre no santuário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos através do sangue de Cristo. Naqueles dias, poucos entravam no santuário. Mas hoje todos nós que somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, em oração, em súplica, lágrimas. E o Senhor nos responderá, e nos levantará, e nos firmará, e nos ajudará a prosseguir mais uma milha, porque o Senhor Deus não abandona os seus. E aqui ele termina dizendo: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Asaf foi renovado, Asaf foi avivado, Asaf foi revigorado com o Espírito de Deus na sua vida, com o Senhor que veio e pôs por terra toda aquela treva que estava tentando dominar o seu ser, que estava tentando cegar Asaf. Mas tudo caiu por terra quando ele entra na presença do Senhor. E ele termina aqui dizendo que bom para ele é se aproximar. Se aproxima do Senhor neste momento. Não perca tempo murmurando, questionando, olhando para outro lado. Olhe para Jesus. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Olhe para aquele que te chamou. Olhe para aquele que te prometeu. Olhe para aquele que te levantou. Use os dons que Deus te deu. Não enterre os dons. Entre na presença do Senhor, se aproxime dele e coloque no Senhor a sua confiança, porque ele foi anunciar uma pessoa que estava quase se desviando, uma pessoa que entrou uma inveja. Ele queria viver aquela vida que o mundo estava vivendo, ele desejou aquilo, mas até que ele entra na presença de Deus, e quando ele entra na presença do Senhor, ele é renovado, ele é restaurado. Ele entende que a vida dele é de Deus, que a vida dele não é para o mundo, que a vida dele não é para esse sistema, mas que a vida dele é de Deus. E ele é renovado para fazer a obra de Deus e anunciar as obras do Senhor. Olha, Deus tem projetos na tua vida. Talvez os dias não tenham sido fáceis. Talvez você esteja passando por um conflito, uma crise espiritual. Talvez você está sendo levado a cochear em dois caminhos. Mas o Senhor está te dizendo hoje: permanece no centro da vontade de Deus. Entra na presença do Senhor. Se esvazie de si mesmo e coloque diante dele a tua vida, as tuas necessidades, que ele vai suprir cada uma delas. E vai te levantar como um instrumento, porque você é um instrumento nas mãos do Senhor. Deus não errou quando te chamou. Deus não errou quando te escolheu. E nem errou quando te deu aquele dom que hoje você não está usando mais. Mas se posicione, porque Deus ele quer agir na tua vida através da tua vida, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. Que essa palavra traga bálsamo e refrigério no teu coração. Que essa palavra te alimente, te fortaleça. E você possa se levantar
para cumprir o propósito de Deus na tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.